Senhor presidente, nesses últimos semanas, eu diria até meses, o tema é o ajuste. Todo mundo fala no ajuste, seja por necessidade, seja por dizer que não há necessidade. Eu creio que está faltando nesse discurso duas coisas. Uma, debatermos, senhor Teomar, por que é que tem que se fazer o ajuste. E segundo, eu acho que cada um de nós, senhor Dário, que somos parlamentares, aí tem que se colocar no lugar de quem está na presidência e dizer, e se fosse eu que estivesse lá, o que é que eu faria? Mesmo quando fica contra, o que é que eu faria no lugar? Eu creio que a presidenta está errando, depois de ter errado muito ao criar o desajuste que levou à necessidade do ajuste, que foi ela que criou, foram as medidas tomadas ao longo de alguns anos. Eu próprio aqui denunciei muitas vezes que isso ia acontecer, senador Dário. Cheguei a publicar um pequeno livrinho, a economia está bem, mas não vai bem. Com a colaboração de um assessor que eu tenho, o doutor Valderi, publicamos isso. Era ridicularizado aqui, senhor. Pessimismo, etc. Aconteceu. E agora? Eu acho que agora a presidente devia, em primeiro lugar, reconhecer que errou. Era importante ela dizer, nós fizemos os cálculos errados, nós imaginávamos que as coisas seriam diferentes, mas agora temos que nos unir e propor um entendimento para todos nós. Para isso, ela tem que convidar até os que são contra ela. Se eles não quiserem, não compareçam. Tem que procurar um entendimento entre os outros e não um entendimento entre si, que é o que está acontecendo. Está acontecendo isso. É a segunda coisa, é procurar um entendimento. Nesse entendimento, eu creio que ela deveria dizer que o desajuste que nós vivemos não é só conjuntural, nem é só fiscal. Ele é estrutural e histórico. O Brasil é um país desajustado. É desajustado pela concentração da renda. É desajustado por um sistema de transporte baseado no automóvel privado nas cidades, que gerou esses monstrópolis. É desajustado, como a gente vê todo dia na televisão, porque o sistema viário não funciona, porque fechamos ferrovias, fechamos vias fluviais para usar transporte rodoviário, que não está dando certo, e a culpa não é da Dilma, tem mais de 50 anos isso. Ou seja, nós fizemos escolhas erradas ao longo da nossa história, começando por uma independência sob um imperador e não sob um presidente. Então ela dizer, nós precisamos começar a fazer o ajuste fiscal, mas sem perder de vista a necessidade de passar do ajuste fiscal, dados os resultados, o ajuste que nós temos que fazer estrutural nesse país. Agora, aí ela tem que sentar e falar no ajuste fiscal. Não adianta ficarmos falando apenas de ajuste estrutural das grandes reformas que 50 anos atrás defendia Brizola e que nunca foram feitos de fato no Brasil. Quando chegasse na hora do ajuste fiscal, senador Teomar, eu acho que a presidente está errando por não fazer algumas sugestões. A primeira delas, que eu acho que tem até um certo simbolismo, e todos têm dito, é reduzir o número de ministérios. Nem vai reduzir muito os gastos, reduzindo o ministério. Porque a maioria dos gastos ali são fixos. Mas teria que fazer isso. E teria que reduzir o número de cargos comissionados e os salários de muitos desses cargos comissionados. Depois, ela deveria mostrar que o problema do déficit é tão grande que não vão ser 80 milhões, senador, como queria o Levi, ou 70, como foram feitos de cortes. Até porque não vão cumprir esses cortes integralmente, porque o país fica asfixiado. Está na hora de dizermos com clareza que esses 240 bilhões de déficit a gente não vai cobrir em um ano. O ministro Levi quer passar de 0,6 déficit para 1,2 superávit, ou seja, 1,8% do PIB de arroxo. Não, por que a gente não faz isso em 5 anos? E dizendo, nesse ano a gente vai ter tanto, nesse ano a gente vai ter tanto, nesse ano a gente vai ter tanto.
E, para isso, eu creio que está na hora da presidenta liderar o movimento com o entendimento de todos e fazermos um alongamento da dívida. O nosso problema é que nós temos, é verdade que depois das irresponsabilidades temos um déficit fiscal, mas em geral a gente tinha superávit fiscal, a gente tinha déficit para pagar a dívida. Vamos alongar essa dívida. Os débitos para os próximos meses e anos, a gente joga para mais alguns anos. Tem que haver compreensão dos credores que são locais. Porque é muito grande o déficit. O Brasil é tão grande, senador, que a gente não pode mais voltar ao FMI. O FMI é pequeno para a gente. A China, a China é pequena, porque o que sobra da China é pouco para jogar aqui. Nós vamos ter que encontrar nossas soluções aqui. Então, vamos ter que alongar essa dívida. Não adianta só com arroxo fiscal. Depois, a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro dos Bancos, tem que ir para 30%. Eu defendi isso aqui antes do governo começar a fazer de 15% para 20%. Tem que ir para 30%. E aí tem que colocar o CAD para funcionar, para não deixar que haja oligopólio, cartel dos bancos, para que eles subam o juro para recuperar o que vai pagar de imposto, ou seja, jogando a conta para a gente. Se não houver cartel, eles vão ter que disputar quem é que oferece taxa de juros mais baixa. E com a recessão que está aí, os tomadores diminuíram de empréstimo. O juro não pode subir muito. E tem até uma margem, se for o caso, do próprio Banco Central independente começar a baixar a Selic. Mas aí, outra coisa que a presidenta deveria fazer, devia propor a autonomia do Banco Central. Coisa que o Aécio Neves dizia, que a Marina Silva dizia, que a Dilma recusava. Está na hora dela fazer esse gesto. Não quer ganhar credibilidade? Credibilidade política vem de reconhecer suas falhas no passado e vem de ter um Banco Central autônomo. Por que não entra isso no ajuste? Devia ser uma parte do ajuste. Deveria tirar o nível de ministro do presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é mais do que ministro. Ele é o guardião da moeda. Eu creio que deveria assumir o compromisso de que não haverá mais pedalada. Não haverá mais manipulação do preço do combustível. Não haverá mais manipulação da tarifa de luz. Eu creio que deveria dizer com clareza ao Poder Legislativo e Judiciário para que nós contribuamos também, senador José Medeiros. Nós vamos gastar, o Poder Judiciário e Legislativo, 14,5 bilhões esse ano. Eu acho que ele devia dar uma contribuiçãozinha para o ajuste. Será que não dá para reduzir nenhum custo aqui nosso? Desde aumentar a temperatura desse ar-condicionado maldito que esfria isso aqui tanto. Eu acho que a presidenta deveria fazer um gesto. Em vez de estar prometendo liberar as emendas dos parlamentares para comprar os votos para a medida provisória, deveria dizer, senhores parlamentares, nós erramos, o governo, não nós aqui, cometemos erros, mas eu fui eleita e tenho aí 3 anos e meio, vão ter que governar comigo, eu quero governar com vocês, ajudem, reduzam os gastos. Ela reduziria os gastos. Eu creio que deveria identificar ativos estatais, veja o que eu vou propor aqui. Esse país tem alguns ativos estatais que podem ser alienados, vendidos, e que poderiam cobrir parte desse déficit, sobretudo em territórios que o Brasil tem, nas mãos do Exército, da Marinha, nas mãos de universidades, na mão de muitos setores estatais. Esse é um fundo que poderia obter. Eu creio que deveria propor um entendimento de corte de gasto necessário para cada ano fazer a transformação, mas que a gente veja o resultado. A gente não vai ver com esse que eles estão propondo. Eu creio que deveria apresentar um debate. Veja o que eu vou dizer aqui. Veja a polêmica que eu vou levantar, sobretudo partindo de mim. Eu acho que está na hora do governo assumir que tem que cobrar alguns dos serviços públicos, senador. Alguns cursos das universidades estatais talvez esteja na hora de serem pagos. Vamos discutir isso.
por que que tudo é grátis quando o país está numa crise desse tipo? Está na hora de fazermos um entendimento. O que é que o governo oferece que deve ser pago, em vez de ser gratuito? Está na hora de apresentar um programa que quebre o sigilo de todos os gastos. E, em vez disso, ela vetou a abertura do sigilo do BNDES. Ela deveria, em nome do entendimento, era dizer que quebraria todos os sigilos das contas públicas. O povo tem direito de saber. Eu creio que deveria pedir desculpa pelas manipulações de preços que fez para ganhar as eleições, controlando os preços da Petrobras, que levou à quebra da empresa, para as dificuldades da empresa. As dificuldades da empresa não vêm da propina. A propina desmoraliza. O que quebra é o preço do combustível abaixo do que é correto. Isso é o que quebra. Propina desmoraliza. Eu creio que deveria trazer para nós uma proposta de debate da criação de um fundo de investimento, pagando juros elevados a quem colocar o dinheiro, mas desde que não possa retirar num certo prazo, para que esse dinheiro sirva para cobrir um dos maiores problemas do nosso desajuste estrutural, a baixa taxa de poupança. Eu creio que deveria formar, sim, um pacto federal com governadores e prefeitos, mas não vago, aberto, e sim, dizendo, é um pacto para resolver o problema da segurança, um pacto para resolver o problema da educação, um pacto para resolver o problema da saúde. Tudo isso pode parecer que é pensar grande demais em vez de ficar restrito ao problema fiscal. Mas quando um problema é muito sério, a única saída é uma proposta ousada, alternativa, sair da mesmice. Nós caímos na mesmice. E a líder desse país, por mais 3 anos e meio, todos esperamos, eu acho, porque se interromper isso é uma crise, é a presidente Dilma. Ela tem que tomar a liderança e propor entendimento, reconhecendo seus erros e trazendo o Brasil para enfrentar o desajuste fiscal que ela criou e o desajuste estrutural criado ao longo da história de 5 séculos. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar. Em vez de ficar só criticando, se eu fosse presidente, mas o senador José Medeiros quer falar, e aí quem determina não sou eu falando que se eu fosse presidente, é o presidente de fato que determina se o senhor pode ou não participar. Pode falar, senhor. Obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão, como o senhor engrandece o debate nesse país? Como o senhor traz qualidade para essa casa? Porque Vossa Excelência não faz crítica pela crítica, Vossa Excelência não é rançoso, Vossa Excelência propõe, critica, faz o diagnóstico, mas propõe uma saída. Isso é muito importante. Vossa Excelência falou sobre a questão da Petrobras. Realmente, eu não creio que a corrupção tenha colocado a Petrobras em dificuldade. Diz que a corrupção ela é perniciosa, sim, mas a incompetência é devastadora. E Vossa Excelência levanta esse ponto e propõe essas medidas. Concordo plenamente e queria fazer essa parte só para fazer esse destaque. Muito obrigado. Muito bem, eu quero concluir, senador, só dizendo que essa sua frase merece o discurso. A corrupção é criminosa, a incompetência é devastadora. É verdade. É isso, senhor presidente.